pela força política exercida por esses representantes que estão ligados sim a igrejas evangélicas e católicas, que estão lá e que fizeram valer, então, fizeram valer a sua força política, tá certo? Então você tem essas questões. Agora, enquanto a igreja esteve desatualizada em relação a essas coisas, ela perdeu espaço. Perdeu muito espaço mesmo, até que se conscientizaram, abriram os olhos para isso e trataram de correr atrás do prejuízo. É onde você tem representações e é importante que tenha mesmo, tá certo? Então você tem essa questão e outra questão que ele colocou aqui em relação aos computadores. Veja como é que a coisa funciona. Os computadores, de modo geral, a TV, tá certo? Os computadores, a mídia, a tecnologia que surgiu hoje em massa, ela é ou não é um veículo, um instrumento para a promoção do reino do anticristo? Certamente é. Ela será ou não será um grande instrumento na sua mão quando estabelecer o seu governo? Sem dúvida alguma. Inclusive eu vejo, agora é um posicionamento meu, uma interpretação minha, eu vejo o texto de Apocalipse que fala que deu poder à imagem para que falasse e matasse todos aqueles que não aceitarem o sinal da besta. Eu vejo como um computador, uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial ao qual se dará poder e ela perseguirá então aqueles que não aceitarem a marca do anticristo. Eu vejo dessa forma. Só que o que acontece? Aí onde entra a interpretação e o entendimento correto acerca das coisas. Será utilizado? Sim, será. Só que hoje, na atualidade, é utilizado? Não necessariamente. Tanto que hoje você tem uma grande utilização para o bem do reino de Deus e para a glória de Deus. Quando você tem ensinos, pregações, tá certo? Até culto. Você teve nessa pandemia muitos cultos virtuais. E aí, foi um instrumento para o bem ou não foi? Com certeza foi. Igrejas que há pouco tempo atrás simplesmente não toleravam, não aceitavam a ideia da tecnologia, estão completamente agora vinculadas, tá certo? Aos meios tecnológicos, igrejas antigas, igrejas tradicionais, e comunicando culto pela internet, tá certo? Cultos online. Então, o que acontece? O fato desses instrumentos, essa tecnologia ser utilizada no futuro pelo reino do anticristo não impede que hoje ela seja utilizada para o bem do reino de Deus, porque a tecnologia em si é neutra. É o que se faz dela que diz. E assim também, quando formos para o futuro, que não está tão distante assim, porque Cristo vai voltar a qualquer momento, quando Cristo voltar e o anticristo estabelecer o seu governo de fato, não tenha dúvida, a tecnologia vai ser utilizada por ele no seu governo para fazer com que o seu governo tenha um impacto mundial. Agora, isso não impede, não deve impedir que hoje a utilizemos para o bem, porque ela em si é neutra. É o uso que se faz dela que diz se ela está sendo usada para o bem ou para o mal, mas é o uso que se faz e não ela mesma. Ela é simplesmente um instrumento neutro, tá ok? Então é isso que temos que entender. Demoraram bastante para entender isso, mas enfim, quando entenderam, passaram a fazer um bom uso dela e de fato se beneficiaram grandemente, tá certo, desse uso. Então é isso que nós temos que compreender. Quando você entende isso, aí você começa a ver os benefícios. Você começa a se valer desse benefício. E você começa a empregar isso como um benefício para o reino de Deus, para a glória de Deus, para de fato enriquecer o reino de Deus. Então, quando você tem uma comunicação de um culto, de uma aula, eu, durante a pandemia mesmo, dei aulas, tá certo? Pelo Face, dei aulas pelo Facebook da igreja, pregações, né, de ensino pelo Facebook da igreja. Então, ferramenta, instrumento que é utilizado constantemente para o mal, né, para divulgar besteira, divulgar bobagem. Mas aí nós não temos compromisso com as bobagens que se divulgam por meio deles. Nós fazemos uso dele para o bem, para divulgar coisas boas, tá ok? Então, seguindo adiante, você tem essa questão da necessidade da atualização do líder, tá? E você tem essa questão que eu coloquei aí, da capacidade de comando. Da progressividade eu esqueci de ler o subtítulo que eu coloco, veja. Deus não muda em progressividade, olha, Deus não muda. Mas o ser humano está em constante mudança, seja evoluindo ou regredindo.
e cabe ao líder apoiar as mudanças benéficas. Cabe ao líder apoiar as mudanças benéficas, tá ok? Então temos aí esse subtítulo e a imagem que nos demonstra então esse contraste, né, entre uma liderança arcaica, desatualizada, e uma igreja em torno de si que está numa linguagem muito mais avançada e muito mais atualizada, e o conflito que há entre eles. Tá? Porque esse conflito não precisa existir. Agora, em relação à capacidade de comando, veja, para o desempenho da sua função, o líder precisa reunir e sistematizar diferentes virtudes. O líder precisa reunir e sistematizar diferentes virtudes que lhe conferirão a capacidade de comandar. Aí eu trago um exemplo que eu quero fazer a leitura dele. Veja só. Quero fazer a leitura desse exemplo que eu trago aí. Você vai ver aí na imagem que vai estar postada. Mas na imagem que diz, olha, cada vez que um deles bate as asas, quem? Esses gansos que estão na imagem aí que você vai ver. Cada vez que um deles bate as asas, gera uma força de propulsão ascendente para o pássaro que vem atrás. Então, você vai ver o exemplo que eu quero construir a partir disso. Na formação em V, com todo o bando voando, o alcance de voo aumenta pelo menos 71% em comparação com o que seria se cada pássaro voasse só. Então, isso estamos utilizando para mostrar o que é capacidade de comando para a liderança cristã. Veja, a Boeing e a NASA encontraram uma forma barata de reduzir os custos das empresas aéreas com combustível e com um truque inspirado em algumas das maiores aviadoras de longa distância, as aves migratórias, como por exemplo os gansos. Ao alinhar os aviões no ar na formação V, usado pelos gansos no Canadá, as empresas aéreas conseguiriam um salto de eficiência sem investir em reformas estruturais ou em tecnologias futuristas. A ideia é ligar os comboios voadores de forma segura, usando ferramentas de navegação e anticolisão já amplamente instaladas na cabine de pilotagem. Pense em um carro no vácuo de um caminhão, ou em um ciclista no vácuo do outro, disse Mike Sinnett, vice-presidente da Boeing para desenvolvimento de produtos. Se você estiver voando no lugar certo, em essência, o vácuo permite reduzir a queima de combustível, mas é preciso estar lá por muito tempo. O wake surfing, como a técnica das aves é conhecida, envolve a coleta de energia de um avião líder, uma possível forma de reduzir as despesas com combustível, normalmente o maior ou o segundo maior custo das companhias aéreas. Um pesquisador da NASA aponta para estudos que mostram economia de combustível de 10% a 15%, semelhante ao oferecido por opções mais caras, como atualizar os motores e instalar winglets. O conceito está entre as dezenas de outros em estudo na Boeing. Então é uma coisa que está em estudo, mas que foi aproveitado dessa ideia tirada da natureza, dessa prática, né, do voo dos gansos quando voam em V. Tendo então um líder na cabeceira que cria um vácuo, tanto para a direita quanto para a esquerda, que vai sendo aproveitado por aquele que está logo atrás dele. E que cria também esse vácuo para o que está logo atrás. E assim você tem essa formação. E aquele, quando se cansa, ele então vai recuando e outro assume a cabeceira e assim por diante até cumprir toda a sua jornada. E são aves migratórias que fazem longos voos de distância, né? Cruzam grandes distâncias através desse sistema aí que eles criaram. Então ele vai rompendo, né, o ar, criando o vácuo e facilitando para aqueles que estão vindo logo atrás dele. Então, veja que isso vai ser utilizado, né, para falarmos acerca de capacidade de comando. O conceito está entre dezenas de outros estudos na Boeing, como já falei. A empresa também analisa como colocar asas longas, como as de um planador, sobre o avião para economizar combustível e como gerenciar a rápida expansão dos voos supersônicos.
O fabricante de aviões, com sede em Chicago, também estuda inteligência artificial que permitiria um único piloto estivesse no controle durante um voo longo. Então, você tem essas diversas, né, ideias que eles estão tentando implementar, mas apenas a que me interessa é essa que eles tiraram da ideia, né, que vem da natureza, do voo das aves, as aves migratórias que voam em V. Você tem uma inteligência divina, né? Você tem aí como é que essas aves, né, como é que elas desenvolveram então essa inteligência. E aí você tem, de fato, uma atribuição divina, né, de inteligência a estes seres que podem então aplicar isso, né, ao sua vida, ao seu dia a dia e ter então esses benefícios, né, e de fato é algo muito, muito inteligente mesmo. E serve para nós como ilustração, como exemplo, tá certo? Da liderança, capacidade de comando. Aí quando alguns olham para essa questão colocada aqui, capacidade de comando, eles logo pensam, né, logo vem à mente aquela pessoa mandona, aquela pessoa autoritária, aquela pessoa intransigente, tá certo? Que acha que tem um rei na barriga, que quer dar ordem de todo mundo, que dá ordens acerca de tudo, e é mandona, e é folgada. E aí quando você começa a ver essas características, você percebe que a pessoa que pratica isso está totalmente fora, tá certo, do âmbito de liderança cristã. Ele não tem noção do que é uma liderança cristã. E a pessoa que olha para a liderança dessa forma também não conhece o que é um líder cristão. Então existe a pessoa que tem medo de se colocar numa igreja e receber a liderança, porque ele espera por esse tipo de liderança, porque ele não sabe o que é um líder cristão. E tem líder que assume, tá certo? E começa a delegar funções, mas que incorpora essas atitudes porque ele não sabe o que é ser um líder cristão. E aí quando você olha para isso, eu volto algumas aulas atrás com vocês, quando eu coloquei para vocês qual é a mentalidade, tá certo? De Cristo em relação à liderança. Qual é a estrutura da igreja, qual é a estrutura criada por Cristo para isso. Quando ele vendo os discípulos começando a entrar nessas disputas em relação à superioridade, em relação a um ser maior, um ser melhor que o outro, Cristo quebra totalmente essa lógica, colocando no meio deles uma criança, dizendo que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E aí fala que entre vós não será assim como é no mundo, entre as pessoas do mundo, em que uns querem ser melhor do que os outros, mas na verdade um é servo do outro. O líder, tá certo? O presidente da convenção geral é servo daqueles que ele lidera. Aqueles que lideram são servos daquele que é líder. E assim, um é servo do outro e todos são servos de Cristo. E Cristo é o Senhor de todos. Então temos a situação na qual aquele que ensina, ensina para servir. Aquele que lidera, lidera servindo. Como Cristo pegou um pano e a bacia e lavou o pé dos discípulos e disse: quem é o maior entre vós? O que está à mesa ou que lava os pés? Certamente é o maior que está à mesa, só que eu, sendo vosso mestre, vosso líder, vosso Deus, sou o que lava os pés. Então veja como Cristo quebra totalmente essa lógica ímpia, essa lógica mundana, essa lógica de supor que alguém é melhor do que o outro, supor que alguém é superior ao outro. Então, na verdade, todos são iguais. Todos são igualmente pecadores, salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, a liderança cristã é diferente da liderança do mundo. Tem que ser. Se não for, não está exercendo uma liderança cristã verdadeira. Quando a gente olha para o líder cristão e traz esse exemplo que a gente colocou aqui, esse exemplo mostra para nós muito do que é um líder cristão, porque um líder cristão é um facilitador. O líder cristão é alguém que viabiliza, tá certo? A aplicação dos talentos. Então, quando um líder cristão ele delega, não é porque ele é melhor do que aquela pessoa, porque ele é um servo dela, da mesma forma como ela é um servo dele, da mesma forma como ambos são servos de Cristo, e Cristo é o Senhor de todos, é o cabeça do corpo, tá ok? Estando todos na Igreja Universal dos Salvos, no corpo místico de Cristo Jesus. Então são todos servos uns dos outros. Então quando ele delega, o que ele está fazendo? Ele está abrindo espaço para que a pessoa empregue os talentos para o reino de Deus, para a glória de Cristo e para ser galardoado no final por Cristo Jesus. Então, se todos adotassem essa mentalidade, nós teríamos a eliminação de muitos problemas na igreja.
nós teríamos agora uma comunhão muito mais aperfeiçoada e pessoas trabalhando felizes para o reino de Deus, sabendo que aquilo que lhe foi delegado foi uma porta aberta para servir a Deus, como o pregador falou domingo atrás, tá certo? Não esse domingo, domingo anterior. Aquele que limpa a igreja, limpa para a glória de Deus. Aquele que trabalha na porta, para a glória de Deus. Aquele que prega, para a honra e glória do nome do Senhor. E todos servindo uns aos outros. Então, quando nós temos essa questão, é semelhante a essas aves. Uma vai na frente, liderando. Para quê? Ela está cortando o vento, criando um vácuo para as que estão atrás. Quando ela não tem mais condição de estar ali, ela recua e abre espaço para outro, que vai passar a fazer aquela mesma função. Ele vai liderar porque ele é melhor do que os outros. Ele é igual a todos os outros. Todas as aves ali, não tem uma melhor que a outra, todas são iguais. Só que uma está na liderança para viabilizar, tá certo, o caminho para as demais. Cortar a massa do ar, tá certo? E criar um vácuo que é aproveitado pelas outras e vão facilitando para as demais. Até que ela não consegue mais estar ali, ela recua e abre espaço para outra. Assim, com essa mentalidade, nós conseguimos entender como a igreja ela cresceu e chegou até o tamanho que ela está na atualidade. Agora, ela só vai continuar crescendo se ela compreender, se ela continuar compreendendo essa lógica na qual um serve o outro e todos servem a Cristo. E um cria facilidades para que o outro possa servir a Deus da melhor forma possível. Por capacidade de comando, não nos referimos simplesmente ao poder de comandar, mas ao saber comandar. Dizemos isso porque nem todas as pessoas que ocupam um cargo de mando sabem comandar. Então, a pessoa que pisa na outra, a pessoa que se acha melhor que a outra, a pessoa que humilha a outra, a pessoa que dá ordens a outra somente baseado no seu querer, no seu achismo, e não para que aquilo venha a ser para a glória de Deus. Então, primeiro, Paulo diz, tudo que façamos, façamos por fé. E em relação à igreja, tudo que façamos seja para a glória de Deus. Então a pessoa dá uma ordem para a outra e essa ordem que ela dá foi simplesmente para ver se a outra vai obedecer os seus caprichos. A pessoa está tomando um lugar que não é dela. Ela está se colocando como se ela fosse Deus, como se ela fosse Jesus, como se ela fosse o Espírito Santo de Deus. Então tudo que ela ordena, se ela é líder, ela tem esse poder de comando, a ordem que ela dá tem que ser somente para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que será feito. Se assim não for, ela está tomando o lugar que pertence a Deus e ela está correndo um grande risco. A palavra comando tem sua origem nas Forças Armadas, tem como acepção as seguintes palavras: domínio, poder, governo, autoridade, e dela se deriva a palavra comandante, autoridade investida de poder para dominar e dar ordem. Isto feito para exercer cargo de comando, a pessoa precisa ser investida de poder. Ok? Aí vemos o risco que é ser imbuído de tal responsabilidade, de tal poder, né? É o conselho que você faça como Davi. Davi, infelizmente, aprendeu de uma forma difícil, mas ele aprendeu que, na verdade, ele é só representante da autoridade que é Jeová. E você não se deixa atingir pelo mesmo mal que Davi foi atingido quando ele tentou fazer o censo. Quando ele tentou fazer o censo em Israel, ele fez, na verdade, né? Foi desaconselhado, mas fez. Era para que ele analisasse qual é o poderio que ele tinha com aquele grande exército e assim ele pudesse implementar os seus projetos, fazer o que ele bem entendesse com o reino de Deus. E é onde Deus cortou as asas de Davi sumariamente, mostrando a Davi que se ele quiser, ele elimina aquele povo, porque aquele povo pertence a ele, toda a vida pertence a ele. Então ele trouxe aquela dele mortandade para mostrar a Davi que aquele povo é dele. E se ele quisesse, aquele povo seria eliminado imediatamente, sumariamente. E Davi seria um rei sem povo. Então Davi, ao perceber isso, se colocou no seu lugar, tá certo? E clamou, tá certo? Pela vida, a sua vida e a vida do povo. Ok? E aí você tem então um rei que foi colocado no seu devido lugar. E assim, tomara que nós tomemos o exemplo de Davi e não precisemos chegar a tal ponto, quando Deus, por exemplo, você conhece alguns casos, eu também, de pessoas que foram duramente repreendidas por Deus por tentarem tomar, na verdade, o seu lugar e tomarem a sua glória, tá certo? E tentar lidar com a igreja da maneira como bem entendesse, quando na verdade a igreja é de Cristo. E você está nessa posição para a glória dele e para serviço dos demais. Posição de comandante. Na posição de comandante, na página 58, veja, não nos referimos somente à execução das atividades, mas a tudo que está relacionado com o seu comando,
como por exemplo planejamento, estratégia, decisão, ele deve ter participação direta em tudo isso. É como o rei que não só manda os seus servos à guerra, ele vai junto, como Davi como Davi deveria ter feito quando é dito no tempo que os reis saem à guerra, ou seja, no tempo em que eles vão cumprir aquela ordenança da lei de guerrear contra certos povos que Deus ordenou que teriam que ser eliminados. E os reis de Israel teriam que participar dessa guerra. E Davi se eximiu, ficou em casa, quando foi duramente penalizado. Tá certo? Então, temos que nos conscientizar que o líder, na forma como eu trouxe no exemplo dessas aves, o líder está junto, o líder pega junto, tá certo? O líder participa, o líder se envolve, o líder dá ideias, o líder ouve ideias, o líder analisa as ideias que estão circulando, o líder toma decisões e o líder implementa que as decisões sejam cumpridas. Como Cristo, tá certo? Que é o autor, tá certo? E o executor da nossa fé. Então Cristo não somente é o autor, ele também executou essa fé nele mesmo. Realizou tudo em prol da nossa salvação e nos imputa a sua justiça. Então ele não somente planejou, colocando um papel e jogou lá de cima. Ele desceu e realizou tudo isso na sua própria vida. Esse é o líder cristão, ele está junto. Para finalizar, como não é somente dar ordens, muita gente pensa que comandar é somente dar ordens, mas não é. Antes de dar ordem, o comandante passa por um processo que nem sempre é conhecido pelos comandados. Moisés, por exemplo, quando ordenou ao povo que marchasse rumo ao Mar Vermelho, precisou ficar a sós com Deus por alguns momentos, aguardando a decisão divina. Então o líder toma a frente das decisões, o líder é a ponte entre Deus e o povo, tá certo? O líder é aquele que, de fato, ora a Deus, tá certo? Para que possa vir da parte dele orientação, constrói ali, né, a decisão, dá ordens, organiza o povo para que aquilo possa se cumprir e toma a frente na execução daquilo que precisa ser cumprido, para que as pessoas possam ver nele o exemplo máximo de como aquilo deve ser feito, realizado, tá certo? Para finalizar nossa aula aqui, página 60 já, a imperatividade da ordem. Via de regra, a ordem do comandante é sempre seca, deve ser obedecida sem questionamento, especialmente quando ela vem de um comandante mandão. Mas em face de argumentos factuais e seguros, o comandante influente aceita reavaliar seus conceitos e abrir exceção para discutir certos elementos contidos da ordem. Provérbios 11:14. Pois às vezes quem está de fora vê melhor, mas nisso não pode haver abusos, porque o líder constantemente questionado é um líder fracassado. É necessário que haja um equilíbrio entre as duas coisas, a fim de que o comandante não seja visto como mandão, nem como tíbio, tá certo? Então nós temos aí um devido equilíbrio, e a pessoa que alcança esse equilíbrio consegue ter uma liderança bem sucedida. Ele precisa ter comando, tomar a frente, ter boas ideias, ter a iniciativa, tá ok? Mas isso não diz que ele não possa ouvir ideias quando elas surgem e são boas. Ele precisa tomar decisões, mas isso não diz que ele não possa deliberar com as pessoas que participam com ele e dar a elas oportunidade de opinar, por exemplo, tá ok? Mas isso não deve se exceder, isso não deve extrapolar o limite para que ele não seja visto como alguém omisso, tá ok? Então ele precisa, quando é uma situação, por exemplo, de extrema urgência, a decisão vai ser rápida e vai ser fatal, vai vir da parte dele. Mas quando é uma situação mais segura e confortável, ele precisa também fazer as pessoas participarem para que elas se sintam ouvidas. Então, um líder que chega a esse equilíbrio é um líder maduro e pronto. E aquilo que ele está envolvido vai crescer com solidez e as pessoas vão apoiá-lo e estar junto com ele. Porque elas se sentem ouvidas e elas sentem-se participantes daquilo que estão fazendo. Por isso que, como a gente falou, a liderança, no âmbito da liderança cristã, é uma liderança que precisa contagiar as pessoas. Porque as pessoas nem estão sendo remuneradas e nem estão ali porque são cativas. Elas estão ali porque elas estão caminhando na mesma direção. Então o líder precisa ser cativante, ok? Então temos aí já passado esses conceitos. Vamos finalizar a aula por aqui. Na continuidade, nós vamos entrar em qualidades sociais, tá? Qualidades sociais, relacionamento, saber transitar entre as pessoas, organização e por aí vai. Então, na próxima aula daremos continuidade à nossa matéria de liderança cristã. Se Deus quiser, aula presencial na próxima segunda-feira.
Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.